Meus queridos irmãos, amados amigos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós temos andado um pouco sumido aqui dessa plataforma, porém nós vamos aqui trazer um vídeo sobre o início de uma nova caminhada relacionado às lições bíblicas da Escola Dominical. A Igreja dos Gentios. Por que Igreja dos Gentios? Jesus, antes de ascender ao céu, ele falou para os seus discípulos que eles deveriam irem por todo o mundo e pregar o Evangelho, começando em Jerusalém, para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos 2, temos início ali a igreja, aonde o Evangelho ele é pregado. Muitos judeus vindo de várias partes do Império Romano se convertem. Temos também os que temiam a Deus. Esse termo temiam a Deus está relacionado aos gentios que havia se convertido ao judaísmo, chamado de prosélitos. Temos que entender que esse termo gentil vem de gente. Então, dentro do contexto judaico, da cultura hebraica, existia dois povos. Judeus, no caso israelita, aqueles que eram descendentes ali da linhagem de Abraão, Isaac, Jacó viu os 12 patriarcas. Então, os 12 patriarcas é chamado que o povo israelita. Durante o cativeiro, fica conhecido mais como judeu, porque eles moram ali em Jerusalém, antigo território, vamos dizer, do reino de Judá. E havia essa ligação entre dois povos, judeus e gentios. Gentio é todos aqueles que não professavam a fé no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, no Deus dos hebreus. Ocorre que com a pregação do Evangelho, nós vamos ter depois uma terceira classificação. Qual é? Existem os judeus, que é o judaísmo, aqueles que professam o monoteísmo relacionado à crença ali na lei. Existe os gentios, são todos aqueles que não são tementes a Deus. E também agora tem a igreja. A igreja é composta daqueles que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, voltando aqui, o início da igreja ali em Atos Apóstolos, ela é composta exclusivamente de judeus ou prosélito convertido ao judaísmo. Eles dão início à missão pregando somente ali em Jerusalém, Judéia. Porém, vai ocorrer o quê? Uma perseguição contra aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Após a morte de Estevão, nós vamos ver que muitos judeus vão fugir para outras partes devido à perseguição, à opressão muito grande contra aqueles que pregavam o Evangelho de Cristo. Logo, esses judeus eles vão para vários lugares, entre esses lugares, Chipre. Aí de Chipre vai sair uma comunidade de judeus cristãos convertidos que vão para Antioquia da Síria. Porque tem uma outra Antioquia que é da Pisídia, que fica lá na Ásia Menor. Então, na Antioquia da Síria. E quando chegando lá, esses cristãos judeus, eles vão anunciar o Evangelho
dentro dessa cidade chamada Antioquia, que era um centro politeísta de muitos deuses, mas também havia uma mistura muito grande de outros povos. Havia ali os povos orientais, havia os povos, nações europeias, povos europeus, hindus europeus. Então tinha gente da Ásia, no caso lá da Índia, tinha gente da Europa, existe a gente do Oriente Médio, tanto ali de Jerusalém, como lá da Babilônia e muitos outros lugares. Então é uma cidade que havia uma mistura muito grande da cultura de outros povos. Então esses primeiros cristãos anônimos, a igreja lá não é fundada por nenhum apóstolo, mas por cristãos anônimos que pregam o evangelho. Então muitas pessoas vão se converter. Gregos, romanos, hindus, então uma conversão muito grande. E essa conversão vai chamar a atenção da igreja de Jerusalém, porque agora os gentios haviam se convertido. Eles vão enviar Barnabé para verificar a autenticidade desse movimento. E Barnabé vai chegar até lá e ele vai se maravilhar, porque verdadeiramente as pessoas haviam se rendido ao Deus vivo, aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então Barnabé vai atrás de Saulo, que é também chamado Paulo, e vai trazer para a igreja de Antioquia. Então a igreja de Antioquia é chamada a igreja dos gentios, porque era composto por gentios, enquanto que a igreja de Jerusalém era composta de judeus. Embora faz essa separação, mas Cristo derrubou a barreira de separação que havia entre a humanidade, se tornando o quê? Um só povo, que nós chamamos o quê? De igreja, aqueles que são convocados para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, a igreja de Jerusalém ela fica restrita em pregar o evangelho para judeus, para prosélitos. Porém, a igreja de Antioquia, ela leva o evangelho a todas as pessoas. E essa igreja é uma igreja forte, uma igreja consistente, porque Atos 13 diz que a igreja era composta de profetas e mestres. Profetas é aqueles, não como da antiga aliança, mas profetas aqui, aqueles que tinham o ministério de exortar, de edificar o povo na palavra. A firmeza da palavra no relacionamento da fidelidade a Cristo. Então eles exortavam, eles edificavam a igreja através de uma palavra de repreensão, de exortação, enquanto que os mestres eram aqueles que trabalhavam com ensino. Então era a igreja sólida, que havia pregação da palavra, ministério profético, e havia o ministério do ensino. A igreja era ensinada na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos e na verdade do Antigo Testamento. E uma coisa maravilhosa é o que nós vamos encontrar, que essa igreja ela é dirigida pelo Espírito Santo. Então, o livro de Atos Apóstolos, nós vamos encontrar do seu início ao seu final a manifestação do Espírito Santo dentro da igreja. Então, a igreja dos gentios, nós vamos considerar ali Atos capítulo 13 ao capítulo 28, aonde essa igreja ela vai enviar os primeiros missionários. Porque a igreja estando reunida, o Espírito Santo vai se manifestar. E ele vai dizer para que separasse a Saulo e a Barnabé. E a igreja de Antioquia era uma igreja que ouvia a voz de Deus. Era uma igreja que estava em comunhão com Deus. Logo, Paulo e Barnabé serão separados e eles serão levados pelo Espírito Santo para pregar o evangelho em outros lugares, em outras nações, em outras terras, aonde uma colheita muito grande de almas vão se renderem a Cristo
como o único Senhor e Salvador através da pregação do Evangelho, que se inicia o quê? Através da pregação da palavra, do envio desses missionários. Então a igreja dos gentios, ela tem uma chamada missionária para pregar o evangelho a todos os povos. Então esse terceiro trimestre vai estar relacionado com essa verdade. Será estudado de Atos 13 até o capítulo 28, onde nós vamos encontrar que essa missão da igreja, ela continua. Por quê? Jesus disse, o ide, pregar o evangelho a todas as pessoas, pregar o evangelho em todos os lugares. Então essa é uma das missões da igreja. A igreja é chamada para adorar a Deus em espírito e em verdade, é chamado para ter comunhão com a sua membresia, ter comunhão um com os outros para a edificação e anunciar o evangelho em todas as pessoas. Então nós temos o tríplice pilar da igreja. E essa missão é um dos pilares da igreja, assim como a escola dominical está dentro do segundo pilar, que é ensinar a verdade para todos aqueles que se renderam a Cristo. E nós sabemos, meus irmãos, que a nossa formatura, ela só será no céu, porque enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós precisamos estar aprendendo a palavra da verdade, estar adorando ao Senhor com toda a nossa intensidade e testemunhando a respeito de Cristo para todas as pessoas. Então, você é nosso convidado para estar ali na nossa igreja sede, ali na Avenida Eloy Chaves, para todo domingo, às 9 horas da manhã, estamos aprendendo sobre esta igreja, da qual deu esse pontapé de levar o evangelho a todos os lugares. Então, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Fique na paz do Senhor Jesus.